Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz aí algumas considerações, a título de resenhar mesmo, o último livro do escritor mineiro Luiz Rufato. Eu me refiro ao Antigo Futuro, romance publicado em 2022 pela editora Companhia das Letras. O Luiz Rufato é um escritor, como eu disse, mineiro. Ele é nascido em Cataguases no ano de 1961. Ele já publicou vários livros, eu li alguns deles e gostei bastante. O Antigo Futuro chamou de imediato a minha atenção por se tratar da história das várias gerações de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil nos anos de 1910. Eu que sou aí descendente de imigrantes italianos, fiquei curiosa, li o romance aí com uma curiosidade além do estético, vi como uma maneira aí de tentar resgatar um pouco da trajetória da minha própria família quando chegou ao Brasil, tantas décadas atrás. Bom, essa é a história, como eu disse, de uma família de imigrantes, Eles são os Bortoleto, trata-se de uma família fictícia, Isso é esclarecido no início do romance, de que os fatos aqui são inventados, são ficcionais, e os Bortoleto teriam deixado o porto de Gênova em 1916, teriam então partido em direção ao Rio de Janeiro, cheio assim de medos, de angústias e de muita esperança em construir uma vida que os afastasse da miséria que eles viviam então na Itália. Eles chegaram ao Rio de Janeiro, foram então selecionados para trabalhar na área rural em Minas Gerais, na cidade de Cataguases, que é a cidade natal do próprio escritor. E aí então a gente conhece a história das várias gerações, na verdade são 4 gerações, a história enfoca a figura masculina, São 4 gerações de homens que são enfocados em o Antigo Futuro, e esses homens se estabelecem na área rural e vão aos poucos, a família vai crescendo e vai se espalhando no interior de Minas em direção a São Paulo e também à cidade de São Paulo, onde eles vão em busca de uma vida melhor. Bom, o livro ele tem uma estrutura muito interessante, ele é dividido em 4 partes, as 4 partes são respectivamente dispostas de uma maneira estranha, elas são dispostas de forma retrospectiva, 4, 3, 2 e 1. A disposição em um primeiro momento ela parece estranha, mas ela se revela uma estratégia super interessante de construção narrativa. A opção do Luiz Rufato é de elaborar uma saga que avança em direção ao passado. Então, cada etapa do romance adentra uma geração até chegar ao momento em que Bartolomeu e Angelina deixaram o porto de Gênova em direção ao Brasil. Veja que a história ela mostra aí os primeiros movimentos no capitalismo agrário brasileiro, o ingresso das pessoas que estavam saindo do meio agrário no urbano, o início da economia industrializada no país, e depois aí culmina com a fuga clandestina do último Bortoleto, do último descendente dos Bortoleto para os Estados Unidos. O ponto de partida do Rufato é 2016, então a parte 4, que é a primeira parte do romance, ela é em 2016, e é quando o Alex Bortoleto troca o Brasil pelos Estados Unidos, fugindo de uma realidade marcada pela violência e pela falta de expectativas, e levando para os Estados Unidos, mais especificamente para a cidade de Somerville, traumas e muitas esperanças. Então o Bartolomeu e o Alex, respectivamente, o que chegou e o que partiu do Brasil, marcam assim uma trajetória cíclica da família em busca de condições de uma vida melhor. Eu confesso a vocês que à medida que a narrativa adentrava o passado, ela me atraía mais, O Rufato, ele parece aí um profundo conhecedor dos caminhos percorridos pelos imigrantes, assim como dos tropeços que eles enfrentaram
junto a outros grupos descendentes de africanos escravizados, povos nativos, povos que se originaram dos povos nativos, na busca por um lugar ao sol, e olha que tem bastante, hein, no Brasil. O escritor consegue criar um mundo convincente nos mais diferentes aspectos, isso especialmente à medida em que ele vai adentrando o passado. Eu acho que é sempre mais fácil escrever sobre o passado do que sobre o presente, não é mesmo? Então, e é em meio a essa narração, né, a esse adentramento no passado, que vão surgindo os fatos marcantes e por vezes determinantes da nossa história ao longo do século XX, como por exemplo o êxodo rural dos anos 40, o golpe militar de 64, a inflação dos anos 80, mas o foco no trabalho constante da família e na tentativa que a família tem de deixar melhores condições de vida para a geração seguinte, isso faz com que esses fatos surjam como reflexos na vida cotidiana das personagens, em suas trocas por vezes confusas com o meio. Isso não é um defeito do romance, acho até que é algo intencional por parte do autor, quer dizer, o objetivo dele é enfocar as várias gerações, a vida das várias gerações dos Bortoleto e como eles não são pessoas ligadas diretamente a esses fatos, mas eles vivem o reflexo deles, então ele vai aparecendo, esses fatos vão aparecendo à medida em que a família vai vivendo. O Antigo Futuro, ele é um romance de prosa direta, de linguagem envolvente, de estrutura pouco comum, como eu disse, esse é uma grande sacada do autor, algo que atrai a atenção, que prende a atenção. Eu não sei se eu compartilho plenamente da percepção que o Rufato mostra ter do destino que os imigrantes tiveram no Brasil. Esse destino a gente sabe que ele é plural em excelência, e eu não sei se eu compartilho com ele disso, mas é sem dúvidas uma narrativa que vale a pena ser lida ao nos fazer assim, nos adentrar, né, por meio da história dos Bortoleto, a experiência, as vivências daqueles que ajudaram a construir muito do que nós temos aí no presente, né? Então, às vezes a gente se esquece que por trás de um nome, de um antepassado nosso, meu, seu, há toda uma história de muito trabalho, de tentativa de construir aí um meio, um mundo e uma vida melhor para aqueles que viessem depois deles. Então, eu recomendo, é um livro interessante que vale super a pena ser lido. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. E até o nosso próximo encontro.